Olá, sou a professora Helena para o Alfa Colégio de Cursos. Hoje nós vamos dar uma aula de língua portuguesa com conteúdo de verbo. Você está dando para vocês verem direitinho? Aqui está escrita a palavra verbo. Sobre verbo, que vai ser o primeiro conteúdo da apostila de vocês, nós vamos trabalhar os modos e os tempos verbais, certo? Então, primeiramente, é importante que nós entendamos o que é verbo, certo? Então, essa aula vai para o conteúdo do supletivo, vocês estudarem, depois a gente vai fazer a avaliação, tá? Estuda direitinho. Então, primeiramente, eu tenho que entender que a palavra verbo, ela é igual, ela tem o significado de ação. Você está dando para ver direito por causa do reflexo da luz? Mas ela quer dizer ação. Nisso que ela quer dizer uma ação, ela pode se referir a uma ação de todo e qualquer ser, como também aos fenômenos da natureza, certo? Sendo assim, para que a gente possa comunicar sobre essas ações na nossa linguagem comum, verbal ou escrita no dia a dia, no livro, ou em qualquer vídeo, música que nós escutemos, qualquer produto, a gente precisa entender que esse verbo, essa ação pode estar colocado nos diferentes modos verbais ou nos diferentes tempos verbais. Então, primeiramente, eu vou falar do primeiro modo, que é o modo indicativo. Observe bem aqui, ó. No modo indicativo, nós vamos ver como é que são os tempos diante desse modo. Nós vamos ter o tempo, o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Então, o modo indicativo vai ser o modo que vai trazer certeza sobre as ações. Sendo assim, ele também vai ter vários tempos, um conjunto de tempos do pretérito, um único tempo do presente e um conjunto de dois tempos do futuro, certo? Assim, o que é que nos resta entender? Primeiramente, nós vamos observar como funcionam os tempos verbais diante do modo indicativo, aquele que apresenta certeza sobre as ações passadas, presentes ou que irão acontecer no futuro, certo? Sabendo disso, vamos observar a conjugação deste verbo aqui, o verbo falar. Os verbos regulares, eles possuem uma terminação em três conjugações. Pode ser a primeira conjugação AR, a segunda conjugação são os verbos terminados em ER e a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. No caso do verbo falar, ele faz parte da primeira conjugação, que é a conjugação AR, certo? Os demais verbos podem variar a sua conjugação, mas vão ser sempre primeira, segunda e terceira. AR, ER e ER. Escolhemos um verbo de primeira conjugação para a gente fazer uma conjugação básica com os três tempos básicos, sem nos exceder em vários tipos de tempos, tá? Nós vamos pegar a questão mais básica do verbo, passado, presente e futuro. O passado é chamado de pretérito, só para a gente lembrar um pouquinho. Então, se eu for colocar o verbo falar no tempo passado, como é que ele vai ficar? Primeiro, vamos entender que o verbo no tempo passado vai indicar que é uma ação já concluída, uma ação que já aconteceu, já foi finalizada no tempo passado. Pode ser um passado recente ou distante. Então, como é que a gente vai colocar este verbo utilizando as pessoas, né, do discurso, conjugando o verbo? Como é que a gente vai colocar? Primeiramente, eu tenho que entender que as três primeiras pessoas do discurso, eu, tu, ele ou ela, são as três pessoas referentes ao singular. E o verbo também vai sofrer essa variação. Ele pode ser conjugado na pessoa do plural ou do singular. E as próximas pessoas que são o nós, vós, os eles, são as pessoas do plural. Então, de uma maneira geral, tenho que entender que todos os verbos são conjugados dessa forma. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Sendo as primeiras do singular e as três pessoas do plural, certo? São as seguintes. Então, como é que eu vou colocar? Eu falei, o verbo falar no passado. Tu falaste. Ele
Ele falou. Nós falamos. Vós falei, falaste. Vós falaste. É um pouco estranho, gente, mas é isso mesmo. O vós, ele sempre vai trazer os verbos numa conjugação que a gente acha um pouco esquisito porque não é o nosso comum a falar. Mas nos textos mais antigos, ele é bem comum e bem presente. Tais como a Bíblia, por exemplo. Vós falastes. Lembra muito, né? Os textos bíblicos. E eles ou elas falaram. Então, fica assim. Eu falei, tu falaste, ele ou ela falou, nós falamos, vós falastes, eles ou elas falam. Então, trazendo esse verbo com essas mesmas pessoas do discurso para o presente, vai ficar eu falo, tu falas, no caso esse tu aqui vai ser terminado com S, tu falas, ele ou ela fala, nós falamos, vós faláveis, desculpe, vós falais, eles ou elas falam. Lembrando que falaram vai ser no passado, falam é presente, certo? E agora esse mesmo verbo sendo conjugado no tempo futuro, vai ser o futuro do presente, tá? Que é aquele mais recente. Trazendo pela mesma pessoa vai ficar eu falarei, certo? Tu falarás, ele ou ela falará, nós falaremos, vós falareis, eles ou elas falarão, certo? Essa é uma condição que vai ser comum para os demais verbos, mudando talvez o verbo, o tempo e talvez a terminação do verbo, como eu disse, né? Pode ser AR, R ou IR, certinho? Pronto. E o que é que entendemos agora de básico? O pretérito, o presente e o futuro do verbo falar sendo conjugados através do modo indicativo, aquele que apresenta a certeza das ações, correto? Sabendo disso, vou apagar aqui agora, nós vamos agora entender como funciona o conjunto desses tempos, porque apesar de eu ter feito esses básicos, a gente não tem só isso, a gente vai ter mais de um tempo do pretérito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, o presente apenas um tempo, e o futuro vai ser o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Que vão ser um pouco diferentes nas ações. Então, na língua portuguesa brasileira, nós vamos ter muitos tempos verbais, correto? Só que a gente vai cobrar de uma maneira mais básica os tempos, de uma maneira básica mesmo, pretérito, presente e futuro. Então, entendemos agora que estes são do modo indicativo, aquele que apresenta a certeza das ações. E aí, se eu for trabalhar o modo subjuntivo, professora, do que é que consiste esse modo subjuntivo? O modo subjuntivo, que é o segundo modo, o primeiro é o indicativo, o segundo modo é o subjuntivo, ele vai trazer uma incerteza sobre as ações realizadas ao passado ou ao futuro. Então, assim, ele não traz uma efetividade sobre essa ação. Ele pode trazer um exemplo de um desejo ou de um plano, mas que não há ainda a certeza de se concretizar, como por exemplo, tomara que eu passe de ano. O verbo é o tomara, certo? Então, ele está sendo conjugado aqui como um desejo, entendeu? Posso dizer assim, que eu passe, né?
próxima oração que eu passe nesta prova. Então, o verbo está aqui, que eu passe, ele está sendo colocado como uma suposição, um desejo, algo que pode vir a acontecer, diferente do tempo no modo indicativo, porque no indicativo ele vai dizer dessa forma. Eu vou passar, eu quero passar, eu estudei, eu consigo, eu faço, eu posso, eu fiz, eu posso fazer ou eu farei. Então, ela dá uma certeza das ações concluídas no passado, acontecendo no presente ou no futuro próximo, até mesmo distante, mas que dá uma certeza, uma determinação maior. Diferente do subjuntivo. O subjuntivo é o modo que vai trazer uma incerteza, uma fragilidade das orações sobre as ações. Ou seja, o verbo, a ação em si, não vem apresentada de uma certeza de acontecimento. Ok? Então, depois disso, nós temos o modo imperativo. Observem bem. O modo imperativo é aquele que vai determinar uma ordem, um pedido ou um apelo, às vezes um convite a outra pessoa, correto? Ou outras pessoas, pode ser no plural. Então, primeiro, o que é que eu tenho que entender? É aquele que determina, né, uma ordem, um pedido ou um apelo, pode ser também, ao outro, correto? Sabendo disso, é um modo que ele é muito utilizado para as publicidades, propagandas, para os modos instrucionais, para a bula de medicamentos. O que é que nós temos que entender sobre isso? Primeiramente, quando você vai ler uma bula de remédio, você vai observar a seguinte determinação. Tome uma cápsula de 2 em 2 horas por via oral. Ou seja, o verbo vai ser o tome, certo? Então, eu vou estar aqui utilizando o imperativo para poder indicar uma ação afirmativa que a pessoa tem que tomar, a pessoa ou o leitor deverá realizar. Sabendo disso, nós também temos esse mesmo verbo utilizado para modo instrucional, que aí vai vir assim, faça, dobre, corte, cole, fure, perfure, qualquer coisa que se queira montar, fazer ou aprender como usar, né? Os modos de usar que vem determinados rótulos de alimentos, caixinhas, receitas. Vai vir muito na receita, professora? Sim, é um modo característico do gênero receita culinária, porque ele vai indicar bata, mexa, corte, pique, asse, todas as ações que o leitor deve fazer para seguir o procedimento da receita e funcionar. Além disso, ele também vai estar sendo usado nas publicidades. Quando vocês passeiam numa loja, no shopping, no centro, no comércio, na frente das lojas tem dizendo assim: conheça a nossa loja, experimente as nossas roupas, aproveite as nossas promoções, não perca, ou talvez até venha, entre, conheça. Qualquer coisa que seja mais ou menos nesse tipo, para indicar que aquele cliente que esteja passando, futuro cliente ou apenas uma pessoa que esteja caminhando na rua, entenda que ele está sendo convidado a conhecer a loja, correto? Não somente a isso, também está no trânsito, né? Vire à direita, vire à esquerda, sinalize, pare na faixa de pedestre, né? São ações indicativas de um comando também. Então, o imperativo, o modo imperativo, ele vai estar sempre indicando um comando. Logo, ele não pode ser usado para a pessoa do eu, a primeira pessoa, né? Eu faça tal coisa. Ele não funciona, ele só funciona para o outro. Faça tal coisa, pegue tal coisa, compre, veja, experimente, utilize, conheça nossas promoções. Então, o modo imperativo ele vai ter 2 segmentos, certo? Eu vou apagar aqui para a gente poder especificar o modo imperativo de seus 2 momentos, que vai ser o imperativo afirmativo e o negativo. Ele vai ser afirmativo quando ele vai indicar que a pessoa faça uma ação, entendeu? Então, ele vai ter esses verbos, né? Faça, use, compre, dobre, né? Se for uma receita, corte,
amasse, asse o bolo a 180 graus e por aí vai, qualquer coisa que seja um indicativo de uma ação. E ele vai ter imperativo também negativo. Esse imperativo negativo, ele vai indicar que você não realize uma ação. Como assim? Por exemplo, não faça o retorno, não vire à direita, não fume neste local, não faça barulho neste local, se for um hospital, por exemplo, não entre com comida, não consumir os alimentos dentro do supermercado. Essas orientações, indicações comportamentais que os leitores dos lugares devem seguir. Então, serve tanto para trânsito ou até mesmo para vender também. Ele vai dizer assim, ó, não perca a nossa promoção. Ó, vai trazer o verbo perder, vindo conjugado dessa forma, trazendo uma negativa. Ó, indicando que o leitor realize uma ação só de uma maneira negativa. Ó, não perca nossas promoções. Aí eu posso dizer... Não fume neste local, não consuma alimentos, né? Não consuma alimentos, não abra as embalagens, né? Nesse local. Não abra as embalagens. Como é que vem lá nos rótulos quando a gente compra o produto? Não consumir se o produto estiver com a embalagem aberta, ou seja, ele vai sempre estar indicando a ação, só que vem acompanhado do negativo, não, certo? Do advérbio de negação, não. Diferente daqui, que ele já vai dizendo direto, ó. Faça, use, asse, amasse, compre, dobre, corte. Correto? Então, o imperativo vai estar mais presente em publicidades do gênero instrucional, receita, bula de remédio, na rua, nas promoções, no trânsito, em qualquer coisa, certo? Ele é muito utilizado também. Então, esses são os nossos 3 modos principais referente à conjugação verbal. Vou colocar aqui para ficar mais nítido para vocês verem. O primeiro modo é o modo indicativo, foi o primeiro que nós vimos na conjugação verbal. Ele vai trazer o quê? Uma certeza sobre as ações, não é isso? E as ações vêm representadas pelos verbos. O segundo vai ser o modo subjuntivo. Subjuntivo, que vai trazer o quê? Uma incerteza sobre as ações, uma incerteza. Ele não apresenta uma certeza de que aquela ação vá realmente acontecer. Sobre as ações. Pode apresentar um desejo de que ela aconteça, um pedido, assim, uma oração, né? Mas ele não traz a certeza. E depois disso, nós temos o quê? O modo imperativo. Lembrando que ele vai trazer o quê? Uma ordem ou um apelo. Uma ordem, pedido, um apelo, e ele pode ter 2 tempos, né? 2 modos, né? 2 formatos. Afirmativo, aquele que indica que o sujeito pratique uma ação, ou o negativo, que indica que não se pratique determinada ação, certo? Então, é basicamente isso, gente. Tem mais tempos verbais, só que os modos imperativos são só esses 3, que seriam os mais cobrados numa avaliação. Eu vou fazer um exemplo agora para a gente entender como é que isso funciona na nossa realidade, certo? Como é que eu vou ver isso, professor? Expresso na língua. Aí eu vou colocar algumas frases aqui para a gente entender ele acontecendo. Então vamos lá, primeira frase. E aí vocês vão tentar fazer, reconhecer como é que é, ou que modo está, o tempo está, certo? Nessa primeira aqui eu quero saber em que modo verbal está as orações ou frases, certo? Então vamos lá. Na letra A, primeira frase.
que tu tenhas sucesso. A B. Fui viajar ontem. A C. Estudem, meninos, para ter boas notas. Então, vamos lá. Vamos primeiramente, para reconhecer e entender uma oração, a gente tem que primeiro identificar quem é o verbo dela para depois começar a analisar, certo? Na letra A, desejo que tu tenhas sucesso. Vamos ver quantos verbos eu tenho. Eu tenho o primeiro verbo aqui, desejo que tu tenhas. Tem o segundo verbo, sucesso. Esse daqui, ele está em que modo? Ele está numa ação mais direta, então ele ainda está no modo indicativo, porque é uma ação certa que o sujeito fala e ele deseja. Agora que tu tenhas, olha aqui, ó, a partir do momento que eu pego essa parte aqui da oração, que tu tenhas sucesso. Então já dá a identificar que essa ação ainda não é certa de acontecer. Não aconteceu, não está acontecendo e não existe uma garantia de acontecimento no futuro, é apenas um desejo. Então esse verbo aqui, tenhas, vai estar no modo subjuntivo, certo? Subjuntivo. E esse daqui, o desejo, está no modo indicativo, certo? Então, na mesma oração, eu queria focar mais nesse, mas ele acabou trazendo o indicativo também. Mas observando como seria a organização, o funcionamento do modo subjuntivo, certo? Parte de um desejo, de uma ideia, de algo que ainda não é certo de acontecer. Nessa segunda oração, fui viajar ontem. Primeiro, identificar os verbos. Fui, viajar e ontem. Certo. Eu vou ter aqui, ó, um verbo auxiliar e um verbo de ação. Fui, está no passado, quer dizer que a ação já aconteceu. E viajar está no infinitivo, está o verbo na sua forma infinitiva. Mas o que é que esses dois juntos querem dizer? Que a ação, né, até porque está no passado, já ocorreu. Se a ação já aconteceu e já está no passado, localizado no tempo passado, então eu tenho aqui um modo indicativo. Por quê, professor? Porque ele dá certeza de uma ação concluída. Então, se eu tenho certeza, é um modo indicativo. Massa? E agora, nessa última frase aqui, ó. Estudem, meninos, para ter boas notas. Identificando primeiramente o verbo estudem. Está sendo orientado que o leitor ou o ouvinte pratique uma ação, seria a ação de estudar. Sabendo disso, dá para ter certeza que esse daqui está no modo imperativo. Por quê? O modo imperativo é aquele que impera, como se fosse o imperador. Ele manda, ele dá ordens, pedidos ou apelos. Então, quando eu determino que uma pessoa, eu mando que a pessoa estude, eu peço, eu estou orientando que ela pratique uma ação. Sendo assim, esse verbo está sendo conjugado no modo imperativo. Estudem, meninos, para ter boas notas, certo? Então, retomando, modo indicativo desejo, porque apresenta uma ação com certeza, e que tu tenhas sucesso, vai estar no modo subjuntivo. Lembrando que o modo subjuntivo apresenta incerteza sobre as ações. B. Fui viajar ontem. Se eu fui viajar ontem, então essa ação já aconteceu, já está localizada no tempo passado, quer dizer que houve uma certeza de uma ação terminada, finalizada, concluída. Logo, está no tempo passado, dando certeza sobre essa ação, modo indicativo, que já aconteceu e dá certeza, certo?
E nessa última, estudem, meninos, para ter boas notas. Vai ter um imperativo, para detalhar mais ainda o imperativo afirmativo. Por que que ele é afirmativo? Porque ele indica que o sujeito, falante ou ouvinte pratique uma ação. A ação de estudar, que vem expressa através do verbo. Então é isso, gente. Verbo, primeiro, é ação, toda e qualquer ação, ou até mesmo os fenômenos da natureza. Vamos só relembrar aqui alguns fenômenos da natureza, porque quando essa ação ela não é praticada por um ser ou qualquer um outro objeto, se eu disser a caneta caiu, ela não é um ser vivo, né? Mas ela praticou a ação de cair. Então, ela é um ser no universo, é um objeto que pode ter caído, certo? Então, ela praticou a ação de cair, que é expressa pelo verbo cair. Então, cada ação é um verbo. E quando eu vou falar dos fenômenos da natureza, são ações que não precisam de um ser humano para acontecer. Também não são acontecidas por objeto. Então, são os verbos, olha só, bem conhecidos. Chover, ventar, neblinar, nevar. Então, todos esses verbos, eles são verbos que representam ações ou fenômenos da natureza. Então, eles não precisam de um sujeito para conjugar. Mas eles também são conjugados e também representam a ação dos verbos. Então, eu posso dizer, está chovendo na cidade. Choveu ontem. Olha o verbo no tempo passado, no modo indicativo. Choverá amanhã no Brasil. Então, uma ação que vai acontecer no futuro, no modo indicativo. Se chover, pode ser que eu saia. Já vem na incerteza, já vem no modo subjuntivo. Mas eu não posso dizer chova no modo imperativo, porque eu não tenho como mandar a natureza realizar uma ação. Então, esses verbos, eles podem estar nesses dois modos, indicativo ou subjuntivo, e também representam ações, certo? Então, por hoje é basicamente isso. O que é que a gente tem que entender de mais importante? Vamos lá. Primeiro, verbo é ação, tudo que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Ou fenômeno da natureza. Eu posso dizer, a água está congelada, é um fenômeno, né? É um estado. A água está em gasoso, seu formato gasoso, vai ser um estado também. Então, vai ser uma ação, está congelando, ou está solidificando, é uma ação acontecendo, ou um estado já acontecido. A água está congelada, é um estado físico momentâneo. E posso dizer também sobre os fenômenos da natureza. Então, vai ser ação, estado ou fenômeno da natureza. Tudo que indica a classe de palavras do verbo. Depois disso, eu vou ter o quê? Os modos verbais, que são os três, que são indicativo, notem aí, subjuntivo e imperativo. Lembrando que o imperativo vai ter em si um negativo e um afirmativo e negativo, certo? E também eu vou ter os tempos verbais para poder conjugar os meus verbos. É importante saber que na língua portuguesa existem mais de 3 tempos, não é só pretérito, presente e futuro, não. Existe pretérito imperfeito, mais que perfeito. O presente existe só o futuro, vai existir o futuro do presente ou o futuro do pretérito, uma ação que aconteceria. Mas no momento, de uma maneira geral, eu vou cobrar só esses 3 básicos para vocês, né? O pretérito, vou explicar mais ou menos essa aula, só esses 3, porque não dá tempo, porque cada tempo tem sua particularidade. O presente e o futuro. Certo? São esses 3 tempos verbais, os tempos de uma maneira geral. Mas é importante dar uma estudadinha a mais e conhecer os outros tempos. Para essa aula, o mais importante é vocês compreenderem o que são os modos verbais, aqueles que vão indicar como é que a ação está acontecendo. Indicativo indica a certeza das ações. Subjuntivo, incerteza. E o modo imperativo indica o quê? Ordem ou apelo, certo? E basicamente isso, que é verbos, modos verbais e os tempos verbais
do presente e futuro, basicamente, para esta aula de hoje. Então, por hoje é só. Eu sou a professora Helena Bandeira, ministrando essa disciplina hoje de língua portuguesa, na primeira aula, que vai ser verbo e modos e tempos verbais, ok? Muito obrigada, desejo a todos uma boa prova, uns bons estudos e até mais. Tchau, tchau!